Oi, retornei! Eu acho até que eu vou sair com esse vestido aqui. Eu achei bem bonitinho. Eu vou. Só não sei Bem botar nos finalzinho. pés. Gente linda! Tô aguardando vocês. Eu vou usar o teu gol. Voltamos pra bandeira vermelha. Então é hoje que nós vamos ter que sair. Putz. Ai, que ódio. Gente, tô passando um gloss aqui. Pra esperar vocês. Já vou adicionar o Lucas pra gente já começar. Daqui a pouquinho ele já entra. Eu vou sair, logo que eu vou ver umas amiguinhas. Dar um oizinho. Lucas, cadê você? Ai, porque eu não aguento mais ficar em casa. Adriana FF Cruz. Ai, gente, chega uma hora que a gente quer umas pessoas, né? Meu Deus do céu, vou enlouquecer. Ai, muito obrigada. Cadê o Lucas, que ele ainda não entrou? Ai, né? Tem que dar uma melhorada na gente, na vida, no astral. Ai, se não ficar só em casa. Jesus amado. Não, não é batom, é só um gloss que eu passei. O Lucas chegou. Quero rua, balada e crush. Eu também. Ai, chega de Covid. Gente, oi, Lucas. Tô aqui contando que depois eu vou ali Olá. num barzinho que aqui tá fechando às 10. Porque assim, ó, chega de Covid. Quero rua, balada, uns crush. Chega de É só... tristeza nessa vida. Né? Ai, pelo amor de Deus. Já chega, a gente achava que ia morrer lá em março, já sobrevivemos. Então, vamos se cuidar e E, vamos lá. e vamos sobreviver. Já sobrevivemos, já. A gente é muito maravilhoso. Lucas, então, esse daqui é o Lucas, gente. Lucas Oi, Terra. Sobre o que a gente gente. vai falar hoje, baby? Bom, para quem não me conhece, eu sou hipnoterapeuta e hoje nós vamos falar sobre as 7 leis universais do sucesso. Que no meu livro, né, que está em fase de finalização, eu chamo de as 7 leis universais dos heróis. Uau. Certo? Você já ouviu falar nas 7 leis universais do sucesso? Eu já ouvi falar, mas eu não me lembro de todos. Certo. Bom, essas leis foram criadas, né, por um médico de Pak Chopra, ok? E ele buscou essas leis através da visualização de como a natureza pode nos mostrar isso, né? Como a vida pode nos mostrar princípios básicos para que a gente possa aí, ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Não só financeiro, como ele trata a logística do tema do livro dele, mas para a gente alcançar esse sucesso espiritual, né? E para a gente conseguir, através do autoconhecimento, mudar os nossos comportamentos. Se alguém já conhece sobre, né, essas leis, pode Sobre as comentar leis. aí, viu, gente? Pode Tá? Que a comentar. gente O vai pessoal tá dialogando. perguntando da minha maquiagem, né? Assim, ó, esses cílios são meus porque eu comprei, mas eles não são meus. Então, assim, as 7 leis foram inspiradas em conceitos, né, holísticos e espiritualistas, né? Aliás, hinduístas e espiritualistas, certo? Para, como eu disse, através da natureza básica, compreender como o ser humano pode agir e pode viver a vida e obter, assim, mais resultados, ter uma vida mais leve, né, mais tranquila. Então, quando você... Eu até falo, né, no livro, como eu vou pro lúdico, eu falo, né, que foi o mundo, quando foi criado o nosso multi-universo, o mundo, né, esse nosso ser supremo, ele criou os pergaminhos que eram pergaminhos básicos para você viver a vida. Eu falo nessa linguagem no livro e eu trago exatamente isso, A né? gente tá Que louco ele, pra ver esse livro, já vou falar. Tô louca. que a gente logo, tá? A gente tá fazendo com muito carinho cada detalhe. Então, assim, no livro né, eu trago exatamente a natureza, né? Por exemplo, eu não vou falar de qual lei é, mas um pássaro, ele não tenta voar. Ele simplesmente voa, né? Então, assim, exato, de Pak Chopra, colocar ali. Isso. Não, quando eu falei ele aqui, eu estava falando ele, o Todo-Poderoso, é no conceito do livro, tá, meninas? É no livro que eu Ele é estou, o universo, tudo. o universo, todo criador, tá? Então, assim, essas 7 leis, né, elas são incríveis e elas não auxiliam em tudo. Depois que eu passei a utilizar essas leis da minha vida, a minha vida parece que ficou mais leve, mais simples, assim, de se viver.
e com muito mais sentido. Para tomar as decisões, ficou mais fácil de tomar decisões. Quando acontece um problema, eu consigo compreender por que daquilo. E são leis incríveis. A primeira lei, por exemplo, né? A gente tem a lei da potencialidade pura, né? Que vem muito de encontro com o que a gente faz no Ho'oponopono, quando a gente faz na questão de, né, meditar, de estar em silêncio com você. Por exemplo, se eu perguntasse hoje para um de vocês que estão na nossa live aqui, né? Eu perguntasse, quem é você? O que você me diria? Você me diria o quê? A sua profissão e seus bens materiais? Não sei o quê. O que eu faço de profissão, acho que ia dizer. Então, ou você me diria o seu propósito de vida? Tá vendo a diferença? Né? Porque quando você diz o seu propósito de vida, você pode torná-lo real. Você pode realizá-lo. Certo? Porque quando a gente fala dos fatores internos, né, a gente fala do dinheiro, a gente fala da nossa profissão, certo? O meu Instagram, gente, eu já vou falar, é só colocar Lucas Terra Hipnoterapeuta, que eu ainda não consegui colocar o arroba. A minha luta é porque o Lucas é porque é dois underlines, e aí o pessoal só coloca um. Mas eu vou mudar isso, eu prometo, na próxima semana, que eu tive que fazer uma viagem. Bom, então, né, a potencialidade pura, né? A gente tem a questão dos fatores externos. Fatores externos minhas conquistas, minha profissão, ou seja, é o teu ego falando por você. É o propósito do ego. Entende? Exatamente. Já, né, no outro caso, não. Porque aqui o ego, ele fala por medo que ele tem medo de perder tudo isso, né, que você está falando, as coisas que você tem. E aí acaba que atrapalha de mostrar quem você realmente é e o que você pode aproveitar na sua vida. Certo? Porque os seus bens materiais, o dinheiro, o carro, eles você podem perder. Sim. Lucas Terra Hipnoterapeuta. Coloca como mensagem fixa, Kátia, aí. Como Instagram. Bom, underline, né? E põe o meu nome. Isso, é esse mesmo. A foto tá meio escondida e como escritor. É que lá que eu tô com charuto. Aqui eu estou sem charuto. É que é 2 underline, gente. Isso. Aí põe fixo. Bom, então assim, essa primeira lei, a potencialidade pura, né? Ela vai ser encontrada através do quê? De você conversar consigo mesmo. O silêncio, aquele momento de às vezes você, poxa, meditar, ou mesmo de ficar em silêncio e aproveitar estar na sua companhia. Porque assim, ver um filme, ler livro, ouvir música, todas essas coisas são maravilhosas, certo? Elas te acrescentam conteúdo, é maravilhoso. Estar aqui nessa live é maravilhoso, te acrescenta conteúdo. Só que você precisa ter um momento seu para refletir e absorver sobre todas essas coisas. Para você analisar, para você amadurecer aquilo, pôr o seu cérebro em ordem. Pensar sobre, certo? Né? Exatamente. Então, se você não se permite, né, ter esse processo, a sua vida fica às vezes confusa, você não sabe para onde quer ir. E eu sei que, assim, às vezes no início não é fácil esse processo, né? De, vou ficar em silêncio comigo mesmo, espera aí. Você vai pensar no chocolate, no filme, no joguinho, no celular, no Netflix, na live do Ho'oponopono, você vai pensar em um monte de coisa, mas você precisa, né, fazer isso, que com o tempo você vai acostumando, vai aprendendo, e você vai ver o quão maravilhoso é isso, esse encontro com você mesmo, né? Sempre que eu faço nos processos de hipnoterapia, eu sempre coloco, né, para quem está na hipnose, a questão de encontrar com a sua centelha divina, né, com o seu eu superior. É bom esse momento de conexão com o seu eu mais profundo, livre do ego, né, deixa o ego lá de lado. E daí, assim, a gente começa a perceber que o nosso mundo ele tem uma dinâmica, né? A gente não fica parado, a gente fica trabalhando o tempo inteiro, ou seja, o nosso mundo ele vive com trocas, né? A gente chama de trocas contínuas, o dar e receber, que é o que a gente chama de doação, que é a segunda lei, certo? Então, por exemplo, o nosso organismo ele precisa do ar para respirar, há uma troca, né? Aí. E a mesma coisa na nossa mente, né? E o restante dos nossos processos. A gente precisa dar e receber algo. As pessoas às vezes têm a mania de falar assim, não, eu prefiro só dar, eu não preciso receber. Não, a troca ela tem que ser dinâmica. Exatamente. Por quê? Porque tem que ter uma troca de energia, né? Se todos nós, na última live a gente falou, né? Somos energia. Se somos energia, se eu só mando energia para um equipamento, vai sobrecarregar esse equipamento, ele vai destruir. Então, precisa ter essa troca. E essa troca tem que ser boa para os dois lados. Não pode ser qualquer troca.
Por exemplo, teve um dia que eu estava dando uma mentoria para uma moça e ela falou, Lucas, eu tenho medo de cobrar. Tenho medo de oferecer meu serviço e cobrar. Aí eu fui mostrar para ela, peraí, mas você não está fazendo nada de errado. Está havendo uma troca. Você não está auxiliando a pessoa. Você não está, Claro, né? tá melhorando a Estão vida dela. perguntando o tema, as 7 leis espirituais do sucesso. Não dá pra Tá? escrever isso daqui no fixar comentário. Então, assim, essa lei, ela ensina, se você quer amor, doe amor. É o que eu falei, né, na live passada. Lembra do grande rádio, que somos uma frequência? Né? Um rádio que a gente coloca as frequências. Se você vibrar na frequência que você deseja, você vai atrair isso para sua vida. Eu ando. E né? outra, lembra sempre que o amor é incondicional, né? A gente dá o amor sem condição. Eu vou amar todo mundo que for branco e tiver menos de 70 quilos. Não. Não, também não é dessa forma, né? Então, condição. assim, sem você vou amar só quem cobrar concorda aquilo. Comigo. Oi? Vou amar só quem concorda comigo. Não, por favor, né? É igual assim, a gente fala, por exemplo, uma frase que inclusive está no meu livro, que quem doa também recebe. E quem recebe também está doando. Verdade. É uma frase assim, é muito lindo isso, né? Então, se você quer dar amor, aprenda do amor. Tem muita gente que fala, e eu era assim, eu era, nossa, não, eu só tinha que receber as coisas das pessoas. E eu não Porque dava. a gente falou da vulnerabilidade, né? Sim, a gente conversou. Já falei com a Marina que eu vou fazer uma live só sobre isso. Que agora vulnerabilidade é uma coisa incrível. A vulnerabilidade. A gente falou isso na última sessão, né, Kátia? Eu tô fazendo hipnoterapia com a Kátia e na última sessão a gente falou exatamente, na última que foi anterior, no caso, sem ser que foi o, né? Então a gente estava falando sobre exatamente isso. A vulnerabilidade. Gente, como é bom ser vulnerável. O que é vulnerabilidade? Eu falo que as pessoas gosto mesmo, azar. As pessoas falam assim, que ser vulnerável, a gente até falou isso, eu achava isso, que ser vulnerável é você ser medroso, né? Você não ser capaz, você é impotente. Pelo contrário, ser vulnerável, cara, é muita coragem. Então, assim, se você quer atenção, doe atenção. Se você quer carinho, doe carinho. Isso serve pra tudo, é uma troca dinâmica, né? Dica crushes, futuros crushes aí, ó. Eu sou vulnerável, eu falo. Se você quer ficar na minha vida, fale também e continue nela, senão... Exatamente. E assim, aí a gente vem, né, praticando essas leis. Então eu pratico a lei 1, certo? Pratico a lei 2 e eu venho para a lei 3, que é a lei o quê? De causa e efeito. Tudo na nossa vida tem uma causa e um efeito, né? Então assim, eu sempre devo me perguntar, para praticar essa lei, quais serão as consequências da minha escolha? E quando eu falo em consequências da minha escolha, não é só comigo, não. É com o outro também. E principalmente com o outro. Né? É o mundo à nossa volta. Kátia, o seu som está muito baixo, o pessoal está falando. Tá normal. Eu estou ouvindo bem. Para mim está bem também. Não vai dar para colocar meu fone de ouvido agora. É que quando o Lucas fala, corta o meu som. Então deve ser. Corta. Por isso que eu não estou falando. Então eu não sabia dessa, olha, aprendemos alguma coisa. Então, assim, a gente tem que sempre se perguntar, peraí, eu vou fazer isso, mas o que isso vai causar na minha vida e na vida do outro? Porque é uma causa e um efeito. Então ela é uma lei muito, muito simples de se viver e de se praticar. Se a gente só perguntar quais serão as consequências da minha escolha, cara, você vai deixar de fazer muita coisa, você vai deixar de sofrer por muita coisa, você vai deixar de tomar decisões e escolhas que não são tão benéficas para a sua vida. O que vai acontecer, Lucas? A gente vai deixar de sofrer, porque às vezes a gente sofre por umas coisas de nada. O que vai acontecer com isso? Nada. Sim. É que, tipo, para qual a necessidade disso, né? Tô sofrendo então, aqui, assim, que nem uma condenada pra quê? Pra nada. Tô colocando energia no negócio. E encaixa em relacionamento, encaixa em tudo que você for fazer na vida. Poxa, recebeu uma proposta de um negócio. Peraí, se eu escolher entrar nesse negócio, quais são as consequências na minha vida? Alguém perguntou quanto leva para ver os resultados. No final, eu vou responder as perguntas, tá, pessoal? Para facilitar. Então, assim, tem a causa e tem o efeito. E daí a gente vem para a quarta lei, né? Que é a lei do mínimo esforço.
Eu adoro essa lei. Ok? Né? Só que tem uma coisa, Kátia, as pessoas têm a tendência de achar que a lei do mínimo esforço é ser preguiçoso. Ah, não, agora eu não vou fazer nada. Pelo contrário, gente. Lei do mínimo esforço não tem nada a ver com preguiça, tá? A lei do mínimo esforço é quando você entende que aquilo é um processo e que vai acontecer na sua vida e que se ainda não aconteceu, você aceitar o que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente foca em algo que a gente quer que aconteça, ok? Começa a vir um monte de ansiedade, preocupação. Ai meu Deus do céu, ai que dia que vai acontecer, ai meu Deus, o que vai acontecer. Ai, Então a o gente fulano me manda mensagem, ai a ciclana não sei o quê. Ah, Meu Deus, ai eu mandei... Coisa, Lucas, ó, tu sabe que esses dias eu li um texto que é muito verdade, né? Que o leite só ferve quando a gente sai de perto dele. E o café também. O café também. Vai resolver. Exatamente. É igual calda de chocolate. Eu amo fazer calda de chocolate mesmo no calor. Ou o que eu faço? Eu tô trabalhando, ou quando às vezes eu tô num dia, né, que foi muito corrido, eu ponho calda de chocolate para fazer, vou lá pro computador. Quando eu volto, ela já tá borbulhando, certo? E fica em cima olhando. Não vai nunca ficar. Nossa, parece que é a vida. Você deu assim, um exemplo maravilhoso. Então, assim, quando a gente tenta forçar algo, certo? Vem ansiedade, preocupação, um monte de interrogação aqui, diálogos internos na nossa cabeça. E aí a gente acaba gastando muita energia à toa. E a gente acaba precisando, inclusive, de gastar um esforço sobre-humano, aquela coisa assim, meu Deus, para realizar isso eu preciso. E você gasta uma energia, uma demanda de energia que, cara, você pode até realizar isso, mas vai demorar muito para que isso aconteça. E não se acontecer... da forma natural de como tem que ser. Tu e se acontecer... vai lá dar tudo diferente e do jeito melhor. Exato. Então, assim... Quando você aprende a aceitar, né, que as coisas são como tem que ser no momento e não como a gente gostaria que fosse, nossa, 99 dos, né, por cento dos problemas, tu sabe sim, se resolveu. Lucas, eu uso assim, o que está acontecendo agora? Eu tô bem, vou sair para sair com minhas amigas, meu pai e minha mãe estão bem em casa, uau, pronto. É isso aí que eu preciso. Resolveu. E a gente aprende até, Kátia, ser mais grato, né? E quando eu falo de gratidão, inclusive eu falo de gratidão no livro, eu falo das 3 gratidões, né? Não sei se você sabe, tem 3 tipos de gratidões. Eu falo no livro sobre as 3. E quando você começa a praticar essa a quarta lei, a do mínimo esforço, você aprende a ser grato diariamente, naturalmente. E isso gera tanta coisa boa no teu organismo, tanto hormônio bacana, certo? Então, assim, é incrível, porque você começa a entender que o que está acontecendo hoje não é o que você gostaria, mas você pode sim planejar o futuro. Não quer dizer que você também não vai planejar o seu futuro, certo? Você só precisa entender que o que está acontecendo hoje é diferente do que pode acontecer no futuro. E aí, você pode planejar, obviamente, no presente o seu futuro. Uhum. Como, por exemplo... Eu vou pegar um copo d'água que eu tô morrendo de sede. Pode continuar. Vai lá. Alguém perguntou para mim, enquanto isso eu vou respondendo, né? Com relação, eu acho que, quanto tempo faz efeito? Seria da hipnoterapia? Se for da hipnoterapia, depende muito de pessoa para pessoa. Cada cérebro, cada pessoa, cada, né, DNA, cada digital é um único. Mas eu, por exemplo, às vezes no final da própria sessão, o paciente meu vira e fala assim, caraca, Lucas, estou me sentindo mais leve, mais tranquilo. Nossa, aquele problema parece que, ufa. Eu entrei aqui na sessão, a gente estava fazendo, eu fiquei agoniado, certo? E, no caso, às vezes demora 2, 3 dias para ter efeitos em outras questões. Depende muito do processo. O Instagram da Kátia é Kátia Moraes. Não, o meu tá aqui, é Ho'oponopono.br. Eles querem saber. É isso daqui, gente. Isso tá escrito aqui, ó. No comentário. @Ho'oponopono.br. Então, assim, aí a gente vem para a quinta lei, que é a lei da intenção e do desejo. Certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma amiga, a Kátia, vamos falar da Kátia. A Kátia é uma ótima tocadora de violão, por exemplo, ou violino, certo? E já eu gostaria de ser um ótimo tocador de violão e de violino. Só que eu, nos meus momentos vagos, o que eu vou fazer? Eu vou jogar, eu vou fazer qualquer coisa menos praticar aquilo que eu desejo.
certo? Já a Kátia, ela se tornou uma ótima tocadora de violão, por quê? Ela vivia tocando violão porque os pais obrigavam ela a ir na aula, mas ela detestava aquilo, certo? Sobre as 3 gratidões eu falo agorinha. E aí, ela acabava frequentando, e os pais também tocavam violão, então ela vivia aquele mundo, ela ouvia as pessoas tocando violão na família dela, então para ela era comum. E acabou que aí ela se tornou uma excelente tocadora. Só que isso não era nem o que a Kátia queria, né? E nem eu que eu queria. E acabou que nenhum dos dois tiveram sucesso, alcançaram a fama ou o que desejava tocando violão. Por quê? Porque a gente tem que ter intenção, certo? E atenção incluído. Então, quando a gente tem a atenção, mas a intenção, a gente se torna um sucesso na nossa vida. Por quê? A atenção é como se fosse a energia, um combustível, ok? E a intenção é aquela faísca que vai ajudar você a transformar aquilo que você deseja na sua vida. Entende? Uhum. Porque você precisa ter a soma dos dois. Não Tem que adianta, querer, eu posso ter... tem que fazer, não adianta, né? Não, Aí você tem que... de coisas, gente, não adianta. E a intenção e o desejo, né? Esse desejo é o quê? Ele vai ajudar as pessoas, ele vai transformar de alguma coisa, ele tem que ser positivo. Não tem que ser simplesmente, eu quero tocar violão para... Não entendeu a quinta lei? Não entendeu a quinta lei? Eu vou tentar explicar de uma outra forma. Por exemplo, eu quero tocar violão simplesmente para ter dinheiro. Tá, certo? sem propósito, digamos, só com propósito. Exato, sem ter o propósito. Perguntaram ali, leia para mim. O que fazer na prática? Então, por exemplo, até no livro eu cito, né, alguns passos que você pode fazer. Você pode, por exemplo, buscar o seu herói interior, né? No caso no livro eu falo do herói interior, mas buscar o seu eu interior e tentar se conectar com o que você verdadeiramente quer fazer com isso. Certo? Qual é o propósito disso? E aí você desvincular do resultado. Porque, por exemplo, eu quero ser bom em tocar violão, eu fico tão focado em querer ser bom em tocar violão que eu acabo não me tornando bom. Porque a busca por ter o resultado é o que mais nos atrapalha. Algumas vezes nos vai deixar medo, certo? Vai nos criar pânico. Então, assim, a quinta lei é como se você vivesse na incerteza da certeza. A gente fala dentro dessa lei. Assim, é meio até metafórico, né? Você falar disso, mas é uma sabedoria da incerteza, certo? Você deixar que o universo cuide de todos os detalhes. Poxa, eu vou ser bom em tocar violão, beleza. Cuide em fazer a tua parte. Sabe? Para de ficar preocupando por que ainda não deu certo, por que Deus, o universo, ou né, o que você acreditar, ainda não me abençoou. Você começa a colocar tanto obstáculo, certo? Que você começa a ter esforço. E a lei do mínimo esforço é o contrário. Ou seja, você entender que você vai conquistar aquilo, que você vai ter aquele resultado, que você vai conseguir o que você deseja. E você acredita que isso já se realizou, já se concretizou, que o universo já criou isso. E aí, você solta. Certo? Você deixa ir. Sim, e quando você deixa ir, e você foca em simplesmente realizar a sua parte, você vai ver que flui, que acontece. Sabe, eu vejo essa lei acontecer muito, 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 muito na minha vida, assim, em todos os sentidos. Por exemplo, quando eu fiz uma mudança, certo? Mudei para um outro estado, fazer outras coisas, né? Família, muitos gastos. Eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que aquilo ia acontecer. Não importa, mas tudo daria certo no final. E as coisas vão dando certo, certo? O propósito de vida eu vou falar já já. É você ter a intenção e confiar que essa intenção sua está certa. Não é duvidar da sua própria intenção. Porque aí o universo, Deus, né, sua centelha divina, sua energia, tudo vai conspirar para que isso aconteça. Certo? Tudo vai fazer com que isso aconteça. Com que as coisas se tornem reais na sua vida, sem que você tenha que demandar uma energia exagerada, né, como a gente falou na lei anterior. E daí, a gente começa a perceber que as pessoas começam a buscar por segurança na vida, né? Todo mundo quer segurança na vida. É onde a gente sempre lembra, não, eu preciso, né, trabalhar para ser rico e me aposentar, para curtir minha aposentadoria, meu dinheiro. Então aí a gente pensa, não, vou
trabalhar para ter 100 mil na conta, ou 200 mil, ou o valor que você achar que é para você. E daí, passa-se alguns anos ou meses, você começa a perceber que você não quer mais ter só somente 100 mil. Você começa a perceber que você quer agora ter 300, 500 mil. Porque nunca vai chegar, né? No momento que tu vai estar lá É, querendo só o número. Pra que tu quer? Qual o propósito? Tudo que tu quer sem e, propósito não vai te preencher. e aí, quando a gente chega nos 500 mil, a gente fala assim, não, mas agora eu não posso gastar esses meus 500 mil, porque eu tenho medo de perder esses 500 mil, eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Entende? Então, assim, essa busca por essa segurança que a gente quer, ela é uma busca de ilusão. Então, a sexta lei, ela vem, né, que é a lei do distanciamento. Que é o quê? Você desapegar, né, e entrar no campo de outras possibilidades, que tudo vai acontecer. E as coisas acontecem porque devem ser dessa forma. É deixar a sua ideia fluir e as coisas andarem. E daí a gente vem para a sétima lei, que é a lei do propósito de vida. Né? Você ter um propósito de vida. As pessoas acham que às vezes ter propósito de vida é se formar numa universidade. Né? Eu conheço tantas e tantas histórias que as pessoas cresceram com aquela educação, né, de trabalhar, de que tem que estudar principalmente para ser alguém, para ter uma faculdade, para conseguir algo. Eu não estou falando que não tenha que fazer uma faculdade. Só que às vezes a pessoa entra, por exemplo, na medicina porque a família queria. E aí ela faz anos e anos de estudo, quando chega no final, o que que acontece? Se pergunta que o que eu tô fazendo aqui? Acorda. Ah, Sabe que teve um amigo que eu conheci quando tava viajando para Barcelona, acho que foi. Ele falou que ele foi para Austrália e lá ele começou uma busca desenfreada para conseguir o visto para ficar. São 7 anos. Eles não querem que os brasileiros fiquem lá. Né? Aí ele estava naquela busca desenfreada e teve um dia que ele pensou: mas meu Deus, eu tô fazendo isso aqui por quê? Eu quero ficar aqui mesmo. Diz que um dia parece que ele acordou e pensou: meu Deus, será que é isso que eu quero? E pegou e voltou para o Brasil. assim, tipo, você fica pensando, Tu tá só naquele poxa, desafio, sabe? Tá sendo desafiado, tu nem sabe pra que tu tá lá, né? Mas tu tá lá. porque você está se forçando a algo, né? Então, assim, você está se forçando a algo que você não precisa, sabe? E aí, e você, às vezes, nem se pergunta por que que eu estou me forçando a algo que eu não preciso, certo? Então, se você tivesse, né? Se você entender o seu propósito de vida, as coisas vão ficar mais simples. Né? Você começa a dizer não para coisas que não te interessam, mesmo que seja tentadora, porque lá na frente você vai sofrer. E você ter, né, a sua própria história, né, Kátia? Uhum. Você Eu conta no mesma. vídeo no YouTube a Sim, sua eu própria mesma. história, Eu né? sou contadora, tenho 2 pós-graduações, faço mestrado e trabalho no Instagram. Com o meu Então, propósito de assim, vida, que é ajudar as pessoas. E eu não me arrependo sabe? também de ter feito, mas assim, ó, não era o que eu queria. Tanto que eu não tô mais trabalhando E com isso. é igual eu. Eu descobri o meu propósito de vida alguns anos atrás, que é ajudar as pessoas né, com essa transformação, através do conhecimento, através do entendimento da mente humana, de se entender como pessoa, como ser. E eu passei a dizer não para muitas outras coisas. Por quê? Porque começavam a entrar propostas na minha vida e sempre me tirava do meu propósito. Sempre tirava do meu propósito. Então, quando eu realmente entendi o meu propósito, aí eu falei, não, peraí. Então, se esse é o meu propósito, eu sei o caminho. Eu falo até muitas vezes, né? Uma pessoa sem propósito é igual um barco quando você solta ele no mar sem um direcionamento. Se ele não sabe para onde ele vai chegar, Vai pra qualquer lugar. qualquer lugar serve. E aí, às vezes, ele acaba batendo em muita pedra, se machucando, porque ele está indo para qualquer lugar, certo? Perguntaram para mim ali sobre, sobre o que a pessoa deve fazer na lei do distanciamento ou na lei do desapego, né? É Isso. exatamente você entender, né, que isso vai acontecer na sua vida e você solta. Por exemplo, o meu livro, ele é um best-seller. Ele ainda não começou as vendas, mas ele é um best-seller. E eu deixo que as coisas vão fluir.
e vão andar para que aconteça. Entendeu? Quem perguntou, né, sobre a sexta lei. Então, assim, é você não ficar forçando naquele será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Entende? Né? É quando você, Tem aquilo que você certeza, quer né? fazer, você ama de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento, né? Porque você entende que aquilo vai acontecer na sua vida. Você entra num mundo até desconhecido, né? Do que pode acontecer, do que pode não acontecer. Mas você entende que passar por todo o processo, e isso tem o Provérbios mesmo, mas você entende que passar por todo esse processo faz parte. Porque você entra num mundo desconhecido de É. autoconhecimento, de diversão, de mistério, de Ai, aventura. aquele provérbio tudo tem um tempo determinado. Eu amo, eu leio ele quando eu tô muito Eu acho, agitada. Tudo tem um tempo amarás determinado. o Senhor a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Lucas 10, 27. Não, eu tô falando do Eclesiastes. Não, tô falando do Eclesiastes. Tudo Qual? tem um tempo determinado. E Exato, também. é o mesmo? É Perfeitamente. Eclesiastes. Né? Eu amo, amo. No meu livro, gente, eu trago essa relação baseada na natureza. Né? Por exemplo, como eu falei, o peixe ele não tenta nadar, ele nada. O pássaro ele não tenta voar, ele simplesmente voa, Outra coisa, Lucas, que a certo? gente tenta é apressar as coisas, né? Esses dias eu vi um padre falando, eu acho, que tem tempo para tudo isso aí. E a gente quer pular as etapas. Olha a árvore, tu tem que plantar, ela vai crescer, vai ser um broto. A gente tenta pular as etapas. Não pulem etapas. Eu tento também. Eu tentava. A Kátia antiga tentava. A nova. E, Kátia, tem muito a ver com exatamente, por exemplo, por isso que a gente fala, né? A lei do distanciamento ou desapego. Ou seja, às vezes você entra em um caminho novo, escuro, totalmente novo e tão magnífico que você passa por essas experiências e quantos aprendizados você não vai ter Meu até Deus. chegar a esse momento exato, certo? Eu trato muito, até no livro eu coloco uma metáfora que é a metáfora da folha em branco. O que é isso? Gente, todo dia quando a gente acorda, a gente tem a possibilidade de praticar essa lei. Que a nossa vida é dada uma folha em branco para a gente preencher. Preencher com o que vai acontecer em cada segundo do nosso dia. Verdade. Com o que eu desejo ou não para que aconteça no meu dia. Com quais sentimentos eu vou trazer para o meu dia. Né? Então, se fizer sentido para vocês, quando vocês acordarem todos os dias, pense, né? Peraí, eu estou com a minha folha em branco, o que eu vou escrever hoje? Qual é a história de mim mesmo que eu vou contar para mim mesmo? Não é para os outros. Sabe? Exatamente, nós somos co-criadores do mundo, né? Falaram ali, a gente tem essa capacidade de co-criar com o mundo, com o universo. Certo? Então, se você quiser praticar, né, essa sexta lei, né, a gente pode entrar no campo de que você entender que a vida é uma incerteza. E de fato é uma incerteza, gente. A gente saberia que estaria numa situação como essa de hoje, Nunca, nunca, não tinha. né, em uma pandemia como essa. E daí a gente vai de encontro com a nossa sétima lei, que é a lei do Dharma e do propósito de vida. E quando a gente entende o nosso propósito de vida, as coisas se tornam, assim, muito diferentes, se tornam As incríveis. coisas chegam Porque até você. o Eu falo por universo, mim eu mesma. falo, Eu não corro atrás de parceiro, as pessoas que vêm atrás de mim. Né? sim, Porque e eu tô flui muito numa. conectada com as minhas coisas. É porque a gente começa a vibrar numa energia, né? E se tudo é energia, a gente começa a atrair essa energia para nossa vida. Parece até repetitivo a gente falar isso, mas é porque Parece loucura, mas é verdade. é tão real. A gente começa e aí começa a ver umas conexões, assim. É muito gostoso. Por exemplo, eu comecei no meu Instagram, todo dia eu coloco a mensagem do dia lá no Reels. Uhum. E aí eu comecei a postar, né? E as pessoas começaram a me dar feedback. Nossa, eu quero que você continue hoje. Você estava falando comigo, parecia que você estava falando comigo. E, cara, isso vai te dando mais ânimo, mais vontade para você fazer o teu propósito, que o meu é, por exemplo, ajudar as pessoas através do conhecimento. Esse é o meu propósito, né? Que elas possam entender a mente, a sua mente, e mudar as suas vidas.
E aí você O vai meu se já conectando, você vai mudou. vendo. Tu sabe que meu propósito mudou um pouco, né? Hoje em dia eu sou uma ponte, né? Quando eu apresento Sim, pessoas como tu, Lucas, para as outras. sim. O meu E a propósito é gente. apresentar pessoas maravilhosas para mais gente ainda. Sério, não é só ajudar os outros, é mais que isso, entendeu? É ajudar que todo mundo realize seu propósito. É muito forte isso. É muito forte. A gente parece bobeira, mas assim, caramba, peraí, eu tô ajudando uma outra pessoa a realizar o propósito dela e eu tô ajudando que ela se conecte com essas pessoas e que essas outras pessoas se conectem com a gente. Oi, E é uma Rosalie! rede tão grande de gente e é tudo coisa boa. Gratidão, amor, perdão. Por isso que eu só recebo coisa boa de volta, sabe? E cada vez O, mais o meu número de seguidor cresce, pessoas boas, parceiros bons, que nem o Lucas e a Adri, que estavam aqui antes, chegam até mim. Então, se vocês vão ver. E foi assim, por exemplo, eu mandei uma mensagem para a Kátia logo, né, me respondeu. Então, assim, nossos propósitos estavam em comum. Então, nossa energia estava vibrando igual. Então, não houve nenhuma uma dificuldade para que as coisas Não, mas vamos acontecerem. fazer, vamos. Tal dia assim, live, ok. E aí a gente, na primeira sessão, igual a live de hoje, foi definido exatamente porque a gente estava falando, aí começamos a falar, eu falei, você conhece as 7 leis espirituais de sucesso? Eu falei, Não então foi vamos falar assim? sobre isso. Aí minutos depois a gente estava na live e já falou, então a próxima vai ser isso. E as coisas vão assim, se conectando e vão criando laços e a gente vai vendo as pessoas se transformarem, a gente vai vendo as pessoas retribuindo, dando feedback pra gente, falando, caramba, e aí a gente vai entendendo que a gente está cada vez mais dentro do nosso propósito. Ai, Tá? muito bom. E tem como, né? A gente conseguir, tem exercícios para a gente fazer para praticar o nosso propósito, para Que isso, entender passa? qual é o nosso propósito, sabe? Então, assim, o que é entender o propósito? Você pode começar a perguntar para si mesmo: o que eu faço de tão diferente, de tão maravilhoso que ninguém mais faz? O que eu Ok. faço? O Então, que eu faço que pode me ajudar e ajudar o próximo? Você disse, eu conecto pessoas. Eu sou a pessoa que né? conecta as outras. Então, É Kátia, muito forte, sabe? Que às vezes eu fico assim, meu Deus, mas é isso que Deus quer que eu faça. Porque eu peço para ele me usar e ele coloca tudo na minha mão. Então, meu propósito é a e conexão flui. com pessoas. E Ser flui. ponte. E eu até, no meu livro tem essas perguntas, né, para você responder. Uma das perguntas que eu coloco no livro é: se você tivesse hoje, vocês aí, tá todo mundo aí, a gente tem 156 pessoas nesse minuto agora online. Isso, depois vai ficar Se, gravada a live, quem vê também depois. então assim, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você estaria fazendo agora? Quando eu falo fazendo agora, não seria estar viajando, passeando, conhecendo, mas o que você poderia fazer para ajudar outras pessoas a estar nessa mesma situação que você está agora com todo o dinheiro do mundo, vamos imaginar? Já pensou o que vocês responderiam? E aí? Né? Eu não sei. Porque assim, só dar o dinheiro para os outros não vai resolver, porque vai acabar o dinheiro depois Não, uma hora. você não entendeu, você não entendeu. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, Tá? o que você estaria fazendo tipo assim, digamos, se dinheiro não fosse problema na sua vida. Porque tem Tá. gente que fala assim, eu não faço o meu propósito de vida porque eu tenho que trabalhar e eu não posso me dedicar talvez Eu a ia esse estar sonho. aqui agora e depois ia sair com as minhas Você, amigas ou ia na casa do meu pai e da minha mãe. Tipo, você entendeu? Então, assim, se você tivesse, o dinheiro não fosse problema na sua vida, ou seja, você não teria que preocupar com o dinheiro para pagar as contas. O que é que você estaria fazendo o tempo todo, né, para ajudar, para se encontrar e ajudar as pessoas à sua volta? O que exatamente você estaria lembre fazendo? que o nosso propósito da alma é o amor, e amor é cuidar, ajudar, servir. Isso é amor. E aí, assim, como a segunda pergunta que você pode se fazer é, depois que você responder essa, como é que eu posso, né, servir melhor a humanidade com os meus talentos exclusivos, aquilo que de fato eu sei fazer, né? Como que eu posso ajudar as pessoas, a humanidade em geral? Não é só me ajudar, é ajudar os próximos também, certo? As pessoas à nossa volta. Então, igual eu, né? Cara, eu posso de várias formas ajudar com a hipnoterapia, com a pessoa entender a mente dela, Ponte, né? fazer ponte. Tá aqui nesse momento, por exemplo, falando, Ajuda muita gente.
ajuda, né? Quanta gente vem depois no direct, manda mensagem, sabe? Fala, nossa, obrigada, suas palavras fizeram efeito na minha vida. O que você e a Kátia falou lá fez muito Você sentido para mim. sabe Eu por que estava eu comecei precisando. esse trabalho? Eu comecei esse trabalho porque quando eu tava mal, eu vi o trabalho dos outros e isso me ajudava. Eu Sim, é comecei esse motivador. trabalho porque já me ajudava. Então, assim, é transformador, né? Então, quando você começa a entender, né, quais pontos fortes você tem, você pode, por exemplo, pegar um papel e começar a colocar o que que eu, Kátia, tenho de ponto forte que eu tenho prazer em expressar, prazer em fazer. Aí você começa a listar. Que você vai começar a se conectar ali com o seu É o propósito. teu propósito da alma, gente. O que que tu sente É, no do coração? interior. Ajudar a... Não precisa ser só... O meu propósito é esse, mas o seu pode ser ajudar animais também. Cada um tem o seu. Por Fazer exemplo, eu vi comida. uma pessoa que colocou ali sobre casas. Casas com cunho ambiental. Esqueci o nome que dá, agora Uhum. fugiu a palavra. É, sustentável. Isso, Isso. praias ou casas sustentáveis. Ela está fazendo uma ajuda. O Ótimo. propósito dela está sendo atingido. Certo? Então, assim, a gente pode começar a responder essas perguntas e aí você vai ver que você vai começar a gerar reflexão na sua vida e falar, peraí. Eu conheço pessoas que trabalhavam em áreas diversas e largou tudo e foi morar em determinado lugar porque aquilo se conectava com o que ela queria para a vida dela. Com o que ela de fato queria. Tá? Então, assim, essas 7 leis, se você pode fazer a prática dela diariamente. Tá? Em breve vou estar Com o disponibilizando um livro. vídeo. Ai, faz Vai estar no vídeo. livro também. Inclui nos vídeos aqueles que tu vai fazer pra mim também. Quero... Achei muito legal. Tá. Então eu vou fazer um vídeo sobre a prática, né? Como se fosse uma sessão de hipnose onde você vai praticar as 7 leis. E aí todo dia de manhã você pode pôr, ou à noite, ou no horário que você quiser, ouvir e praticá-las. Eu vou produzir esse conteúdo, Ai, vou ó. avisar a Caixa, que aí vai ser gratuito, né? Não é para a galera praticar. Eu fiz isso por muito tempo até eu entender e praticar essas leis na minha vida naturalmente. Então você pode usar esse áudio até que você, poxa, nossa, ó, tá automático, eu consigo praticar essas leis na minha vida e a vida vai fluindo. Gente, vou abrir o espaço agora para as perguntas, só antes de responder, perguntaram ali se a hipnoterapia cura a Ah, é depressão. depressão. Sim, tá? Todas as doenças de cunho emocional a hipnoterapia trata. Eu trato a minha ansiedade também. Ansiedade, se você tem, às vezes, medo, angústia, né? Enfim, qualquer questão voltada para o seu emocional, ela pode ser tratada na hipnoterapia. Porque é a nossa mente. Então, se a gente reprograma a mente, tudo fica ok. Eu Alguém tem recomendo que todo mundo faça uma sessão com o Lucas e depois conte, né? Isso, já teve algumas pessoas, viu, que fizeram, tá? Inclusive aqui na live que eu tô vendo. Né? A Rosalie, entre outras pessoas, fizeram, assim, e é muito gostoso ver, assim, o resultado das pessoas. É muito incrível mesmo. Então, se vocês tiverem para fazer alguma pergunta agora quanto às 7 leis, eu estou à disposição. Sim, trabalho com hipnoterapia e regressão, tá? As 3 gratidões, Lucas. Ah, das 3 gratidões, exato, perguntaram. Bom, a gente tem a gratidão, eu brinco que é hashtag gratidão, que é a gratidão de mera formalidade, ok? A gente tem a gratidão, que é quando a gente vivencia uma coisa na nossa vida e somos gratos porque aquilo acontece na nossa vida. E tem a gratidão, que eu chamo como se fosse diária, né? Que a gente pode aprender a fazer essa gratidão momentânea, esporádica, a ser todo dia. Então no livro eu explico inclusive os hormônios que libera quando você é grato. Mas quando você é grato desta forma, né, verdadeiramente, não é o hashtag gratidão. Por quê? Vou citar o exemplo. Às vezes você encontra alguém na rua e você pergunta, oi, tudo bem? E você nem tá querendo saber se a pessoa tá bem. Só fala tudo bem de graça, assim, né? Nem... É automático, mecânico, por mera formalidade. Então essa gratidão, gente, por mera formalidade, ela só é bonitinha aí nas redes sociais. É verdade. Mas Lucas, praticá-la... a gente pode fazer uma live para falar sobre isso. Na nossa próxima Podemos. live. Olha, ó, já a próxima. Já Gratidão. saiu outra. É assim que a gente trabalha aqui. Já vai. A gente fala então sobre a gratidão. Gratidão. Daí o Lucas explica bem. Eu acho que fica melhor do que vocês não vão entender.
Isso. falando pra você. Vou só responder para a Kátia. A primeira gratidão é a de formalidade. Você só fala que é grato por aquilo para dizer que, sou grato. Tipo, obrigado, obrigado. Entende? Uhum. Tá? E aí depois explicar sobre os hormônios, tudo o que acontece. Ai, ótimo. Bom, Explica na live. tá? Só respondendo a última pergunta da moça sobre a questão da obesidade. Sim, a hipnoterapia pode ser tratada assim com, tá? A questão de obesidade também. Lógico que a gente tem que fazer a avaliação antes para entender os fatores. Né? Se for algo que foi gerado de cunho emocional, foi derivado das suas emoções, algum processo, um trauma que você passou, a gente consegue tratar. Hipnoterapia em Portugal, você não precisa estar em Portugal para fazer hipnoterapia. Eu faço online, eu faço com a Kátia online. Na verdade, a maioria dos meus pacientes é online. Tá? Funciona e dá super certo, é muito tranquilo. Tá certo, gente? Mais alguma pergunta? Então, acho que era isso. O Lucas, tu volta para falar sobre as 3 gratidões. O endereço tá ali, ó, _, Lucas T. É que os dois underline as pessoas não conseguem. Elas não conseguem ver. Ou então vocês colocam no Instagram, Lucas Terra Hipnoterapeuta. Vão me achar. Lucas Terra, hipnoterapeuta. E daí a nossa próxima live que a gente vai marcar depois, vai ser sobre gratidão. Ai, adorei. Perfeito. Sabe o que eu adorei também? Aquilo que a gente falou antes de que tudo tem um tempo determinado, né? Tudo. E até tudo sim. Vai ajudar muito, gente. Pega lá, vai lá, curte lá, começa a seguir o Lucas, começa a ver o que ele posta. Continua aqui comigo no meu canal, que vocês vão ver que vai melhorar a vida de vocês. E vai, assim, mudar muito, né? Pouco não, vai transformar grandiosamente. Gente, é só colocar Lucas Terra, hipnoterapeuta, que me acha lá. Tá? Depois, semana que vem eu vou mudar essa roupa. Eu volto na próxima sexta, então, Kátia? A gente combina se vai ser quinta ou sexta. Depois eu te mando. Tá, e a gente divulga, viu, pessoal, que perguntaram ali. Aí a gente divulga para vocês. Tá bom, gente? Ó, segue lá. Beijos a todos. Kátia. Beijo, meu bem. Bom final de semana para vocês todos. Kátia, para você também. Estou muito grata pela tua vida e pela nossa conexão, Lucas. Eu sempre falo para as pessoas, gratidão eterna. Gratidão. Beijo. Tá bom? Tchau, beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.